Glória a Deus. Boa noite, tudo bom? Amém, irmãos? Vocês estão bem? Estão acordados aí, vivos? Glória a Deus. Amém? Amém. Faltou o Ruhu, né? Com vocês aí, Tiago. Não teve nem Ruhu, né? Amém. Feliz de estarmos aqui na presença de Deus. Já conhecia aqui a casa, né? Está mudado aqui, chegou pro cantinho aqui o púlpito. Acabei de contratar o tecladista aqui, qual é o seu nome? Perdão? Luan, acertei. A última vez que eu vim aqui, eu errei o nome do rapaz do teclado, ele ficou revoltado comigo, rapaz. Glória, tinha um nome diferente, eu errei, não sei nem se ele está aqui, né? Mas perdoe em nome de Jesus aí. Por enquanto, na atitude ali, ajudando, auxiliando, estamos, né, coordenando o querigma. Tem alguém do querigma aqui, rapaz? Tem alguém que faz o querigma aqui? Amém. Melhorar esse índice do querigma aqui, da atitude. O seminário da nossa igreja, né, da Igreja Batista Atitude. Né? E felizes de estarmos aqui na presença de Deus, felizes de podermos, estava dando aula ali, acabamos agora, graças a Deus, estamos aqui para cultuar nesse culto chamado Culto da Resposta. Estamos aqui porque temos sede de ouvir Deus falar com a gente, amém? Estamos aqui porque temos sede de ouvir aquilo que Deus já preparou para o nosso coração, aquilo que Deus já falou com você, certamente, na noite desse dia. Você chegou aqui para cultuar a Deus. Espero que você esteja com o coração aberto para continuar cultuando a Deus, porque culto não se assiste, culto se faz, amém? E você não veio aqui para assistir nada, você veio aqui para receber aquilo que Deus já colocou no seu coração. Feliz de ver meu irmão aqui presente também, glória a Deus, aqui, o André, né, mora aqui perto, aceitou o convite e veio aqui, amém. Uma responsabilidade maior, né, a família está aqui, não é isso? Amém. Vamos falar sobre identidade, não é isso? Identidade e propósito, é a campanha que a igreja está fazendo nessa quarta-feira. Boa noite para você que está em casa também aí, ou no trabalho, enfim, está no trabalho, acho que bom não, né, irmão? Em casa só, né? No trabalho você está vendo o culto, no trabalho não vai ser muito legal de repente, né? Aí no YouTube, Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. E falar sobre identidade e falar sobre propósito. Quando me foi proposto esse tema, identidade e propósito, a gente fala muito sobre isso, sobre propósito. Viver uma vida com um propósito. Mas eu lembrei de um personagem que às vezes não é muito bem falado, ou não é muito falado na relação bíblica. Nós gostamos dos grandes personagens, na verdade é essa. Nós gostamos dos grandes evangelistas, nós gostamos dos grandes profetas, nós gostamos dos chamados grandes homens de Deus. E falar sobre identidade e propósito, lembrei de um homem que, de repente, se eu perguntar para você se ele teve uma vida bem-sucedida, a resposta pode ser um pouco complicada. Se eu perguntar, por exemplo, se você gostaria de ter uma vida bem-sucedida, se não existir nenhuma pegadinha na pergunta, não tem nenhum pecado de você responder sim, eu gostaria de ter uma vida bem-sucedida. A gente, para dar uma cristianizada, vamos tratar assim, dentro da resposta, fala, não, uma vida bem-sucedida para glorificar Deus. A gente sempre coloca isso, né? Não, porque se Deus me colocar em tal lugar, certamente aquilo vai servir para que Deus seja glorificado. E falando sobre identidade e propósito, porque identidade é aquilo que te torna indivíduo. Identidade não é a camisa que você veste, não é o time que você torce, não é a cor que você tem na pele, não é talvez nem aquilo que você fale. Identidade é aquilo que literalmente te coloca na qualidade de único, de exclusivo. Porque por mais que existam pessoas que pareçam com você, de fato existe, mas elas só parecem, elas não são você. Já que não tem pandemia, você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, você é único, hein? Pode virar aí, pode falar. Você é único. Alguns pensando assim, ainda bem, né? Ainda bem que só existe um de você, né? Ainda bem, glória a Deus. Você é único. Até porque, como disse o poeta, se todos fossem no mundo iguais a você, desculpe o poeta, mas seria insuportável o mundo. Porque é a diferença que nos torna únicos. E essa capacidade de identidade enquanto seres únicos, recebedores do amor de Deus, é um ponto. Mas identidade não é propósito ainda. Propósito seria aquilo que você faz com essa identidade. Propósito seria aquilo que importa para você. E talvez só para você, não para mim. Até porque, como nós falamos, se identidade é aquilo que faz com que você seja indivíduo, único, aquilo que importa para você pode ser algo que não importa para mim. Mas como nós estamos debaixo da potente mão de Deus, debaixo da graça de Deus, num ambiente onde buscamos fazer a vontade dEle, é muito importante que venhamos entender uma frase que você certamente já ouviu muitas vezes,
que é ser aquilo que Deus quer que você seja. Já ouviu isso em algum lugar, você, né? Olha, você precisa viver aquilo que Deus quer que você viva. Você precisa ter identidade, se enxergar. Essa é clássica. Essa você nunca ouviu. Se enxergar como Deus te enxerga. E se você está atento àquilo que eu estou falando, talvez até anotando, pensando assim, pô, ele falou que ia falar de um personagem, ele não falou ainda, será que ele se perdeu? Respira. Tranquilo, tamo junto. Estão comigo, né? Até porque temos que abrir a Bíblia, né, irmãos? Porque é a Bíblia que faz a diferença na sua vida, não eu. Quem está com a mão no microfone é o que menos importa para você na noite desse dia. Eu quero falar com você sobre alguém que talvez não tenha sido muito bem sucedido na sua ótica. Mas alguém que quando Jesus falou sobre ele, e é sempre bom quando alguém fala sobre a gente, né? Algo positivo. O pastor me colocou aqui sempre e falou assim, meu grande amigo, que honra, e trouxe. É muito bom a gente ouvir isso, né? É, claro que é bom. Mas Jesus virou sobre essa pessoa e disse assim, e ela nem ouviu isso. O mais louco é que essa pessoa nem ouviu esse elogio de Jesus. Mas Jesus virou e falou assim, dos nascidos de mulher, não existiu alguém como ele. Irmãos, eu vou repetir para você. Dos nascidos de mulher, ninguém foi igual a esse camarada. É um elogio bom para você? É um elogio de alguém que foi bem sucedido, você acha? Ser bem sucedido, não acha? Não é bom receber um elogio desse? Rapaz, dos nascidos de mulher, ninguém foi igual a Vinícius. Que isso? Isso aí é... Abra sua Bíblia, por favor, aí no Evangelho que Mateus escreveu. O capítulo de número 11. E vamos tentar entender algumas coisas sobre essa pessoa que não teve a cara dela estendida ali, exposta, melhor dizendo, na Forbes. Essa pessoa que não deixou um legado gigantesco, que não atingiu nenhum assim, empreendimento. Essa pessoa também que não foi a personalidade do ano na Time. Essa pessoa que vivia de uma forma muito humilde, muito simples. Mateus capítulo 11 diz que aconteceu que Jesus, tendo terminado, está comigo aí na Bíblia, amém? De dar instruções aos seus 12 discípulos, ele parte dali para ensinar e pregar na cidade deles. Ora, quando João, o Batista, o nosso personagem de hoje, da identidade e propósito, ouviu na prisão, repita comigo, na prisão. É sempre bom, eu falo sempre isso no seminário, né? Se tem uma coisa que a igreja faz é repetir o que o pastor pede no púlpito, não é isso? Glória a Deus. Na prisão. Temos uma característica importante de alguém bem sucedido, não é isso? Ser preso. Dentro do hall de qualidade de alguém que tem a vida bem sucedida. Foi preso. Ser fichado. Faz parte do sonho da sua vida, não faz? Você pensa assim, olha, quando crescer eu quero ser preso. Não? Estou estudando aqui, faculdade você quer fazer? Não, quero fazer na faculdade, me formar, mas o objetivo tem que estar ali no meio, ali entre ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, ser preso. Não. Ah, você pode pensar assim, mas foi injustamente, mas foi preso, irmãos. Ah, mas não merecia, mas foi preso, irmãos. Ah, mas foi por causa da vontade de Deus, mas estava preso, irmãos. O texto continua dizendo que João ouviu na prisão sobre as obras do Cristo. Ele pega então 2 de seus discípulos, João Batista, discípulos, pessoas que caminhavam com ele. Ele envia até Jesus. Ele quer saber se de fato aquele que havia de vir veio. Ele quer saber na essência, irmãos, se de fato teve algum sentido, teve algum propósito. A existência dele. João não está, é óbvio que está, mas não está no sentido do limite, preocupado tanto com a prisão, como preocupado se ele cumpriu o propósito que Deus havia determinado sobre a vida dele. Ele envia os discípulos e o versículo 3 diz que és tu, os discípulos chegam para Jesus e fazem essa pergunta clássica, né? És tu aquele que havia de vir? Ou aguardamos outro? Versículo 4. Jesus respondendo disse-lhes, ide e mostrai a João novamente as coisas que vocês têm ouvido e enxergado. E ele começa a listar, ele, Jesus, aquilo que eles deveriam contar para João Batista. Os cegos recebem a sua visão, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Ele finaliza dizendo assim, e aos pobres
é pregado o Evangelho. Abençoado ou bem-aventurado, versículo 6 diz, é aquele que não se ofender de mim. Partindo então eles, versículo 7, eles ouvem isso, eles veem, eles enxergam. Isso está relatado, interessante, em todos os evangelistas. João é citado em Mateus, João o Batista, em Marcos, em Lucas e em João. Eles partem dali, o texto diz que começa Jesus a dizer às multidões a respeito de João, ou seja, os discípulos foram embora, João está preso, os discípulos de João foram embora, Jesus se vira para a multidão e diz então, o que vocês foram ver no deserto? Antes dos discípulos chegarem, Jesus está pregando outra coisa, amém? Depois que os discípulos chegam, a agenda de Jesus é mudada e ele começa a falar sobre João o Batista. Rapaz, imagina você ser tema da pregação de Jesus? Jesus vira para as multidões, ou para a multidão, melhor dizendo, diz assim, o que vocês foram acompanhar no deserto? Das perguntas que ele fazia, né? Alguns têm a mania de dizer que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta. Jesus fazia muitas perguntas e respondia muitas perguntas com outras perguntas. Ele nem deixa as pessoas responderem porque ele quer gerar questionamento. Ele não quer resposta imediata, direta. Ele continua dizendo no versículo ainda 7, um caniço agitado pelo vento. Versículo 8, mas o que vocês foram ver realmente? Um homem trajado de roupas finas. Eis que os que se vestem de roupas finas estão nos palácios. Mas o que vocês foram ver? Versículo 9. Aí ele pergunta, um profeta? E ele vai responder, sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Porque este é aquele de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o caminho. Aí vem o versículo 11. Na verdade, eu vos digo que dentre os nascidos de mulher, não apareceu um maior do que João o Batista. Contudo, aquele que é o menor no reino dos céus, é maior do que ele. Amém? Tá bom pra gente, né? A gente podia parar por aqui e certamente sairíamos abençoados pela poderosa palavra de Deus. Jesus muda a temática da pregação, vira para a multidão e diz, olha, o que vocês foram procurar no deserto? E ele começa a falar da identidade de João Batista, porque o tema é identidade. E eu quero falar sobre uma identidade de alguém muito bem sucedido, porque eu quero que você seja bem sucedido. É vontade de Deus com que você tenha uma vida bem sucedida. É desejo do coração de Deus que você tenha uma vida próspera nele, para a glória do nome dele. Mas João o Batista não viveu muitos anos. João o Batista não teve riqueza. Sim, irmãos, eu sei que eu estou em Ipanema. Sim, irmãos, eu sei onde estou localizado. Sim, irmãos, eu sei o que nós estamos fazendo aqui. Será que você sabe? Para que Deus chamou você? Será que você sabe de fato para que Deus colocou você nessa terra? Porque assim, tirando a ideia de que houve um problema no Excel de Deus, no Access de Deus, tirando uma ideia que a planilha de Deus não estava com defeito, você está salvo em Jesus, amém. Mas se você está salvo e continua aqui, e Deus não te levou, e Deus não erra, e Deus não falha, porque Ele é perfeito, significa muito provavelmente que Deus quer que você faça alguma coisa, para a glória do nome dEle aqui ainda. João Batista teve uma vida super, hiper, mega bem sucedida, de sucesso, na perspectiva do céu. O problema não está na vida. Não está na vida sucedida ou mal sucedida. Está no foco. O problema não está como que João morre. Aliás, nunca o problema foi como que se morre. O problema sempre foi como que se vive. E ele começa a trazer a identidade desse João que é o Batista. Ele diz, olha, ele era um profeta. Ele era uma voz que clamava no deserto, preparando o caminho. Ele era o Elias que havia de vir. Será que você deseja ter uma identidade daquele que prepara o caminho para Deus? Porque se é alguém que prepara um caminho para outro,
não traz muita glória. Sabe, você ser aquele que abre o show. A banda boa que vem depois, não é isso? O show bom começa 2 horas da manhã, né? 10 horas da noite canta. Tem gente que nem chega às 10 horas da noite. Inclusive, geram isso dentro do coração de João Batista, ou tentam gerar isso. Quando começam a falar, olha, o pessoal está indo com Jesus aí. O pessoal está seguindo Jesus. Mas João tem a clareza para que ele foi chamado. João capítulo 1, vamos ler João capítulo 1, porque tem a ver com o mesmo João Batista. João capítulo 1. Até aqui tudo bem, irmãos? Amém? Glória a Deus? Está tudo bem aí? Então tá bom. Você está sendo abençoado em nome de Jesus? Amém. João 1 vai dizer assim, texto super conhecido, né? No princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e a palavra era Deus. Então João 1, versículo 1 em diante. Ele estava então no princípio com Deus, e todas as coisas, está falando de Jesus, foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E aí começa a falar sobre João Batista agora. E houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Olha mais uma característica de identidade aí. Um homem enviado por Deus. Enviado por Deus. Somente alguém enviado por Deus pode preparar o caminho para esse Deus. Somente alguém enviado por Deus pode ter certeza. Porque quando você é enviado por alguém, você recebe as instruções daquele envio. Olha, estou te encaminhando, estou te mandando para tal lugar. Vai com isso, com essas instruções. O problema não é o destino desconhecido, é quem envia, irmãos. Lembra lá de Abrão? Na famosa história da salvação, para a teologia, em Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, enfim, não tem problema nisso. Nem o problema está de ir para um lugar que você não conhece. O problema está em quem está conduzindo, irmãos. Em quem convoca, em quem convida. Não é um pedido ou um anúncio para uma caminhada cega. Não interessa não conhecer o destino, interessa saber quem está chamando. A gente vai para tantas caminhadas cegas aí com um monte de gente que a gente nem confia, não sabe nem quem é. Deus tem um caminho de sucesso. Um caminho de uma vida bem-sucedida nele. Mas uma vida bem-sucedida nele pode nos levar a perder a cabeça. Alguns pensam assim, talvez, mas isso ficou lá atrás. Isso é o primeiro século, isso aí, peraí, isso está na Bíblia, você foi lá para trás. Agora estamos no evangelho mais light. Nosso evangelho não perde mais a cabeça. Talvez porque não protestemos mais, né? Talvez porque sejamos de fato mais evangélicos, mesmo menos protestantes. Talvez porque não queremos mais viver os sonhos de Deus para nós, além dos louvores, além da letra bonita da canção, mas na prática. Qual a sua identidade? Qual a sua qualidade que o torna único em Deus? E que o tornando único em Deus faz com que você entenda o seu propósito nele. Seu propósito é muito mais do que ser um excelente médico. Tenha certeza disso. Ainda que você coloque dentro daquela frase que a gente falou, não, mas eu vou glorificar Deus na minha profissão. Seu propósito é muito mais do que ser um grande executivo. Ainda que você coloque na fala lá dentro. Ainda que você coloque lá na gaveta escondido, não, mas eu serei o grande executivo que glorifica Deus. O texto continua dizendo que, enviado por Deus, ele veio como versículo 7, testemunha, repita comigo por favor, testemunha. O que você tem testemunhado com a sua vida? Tem pessoas que falam muito bem e você escuta tranquilamente 3, 4 horas essa pessoa falando. Mas se você ficar 2 minutos com ela, você vê... Será que tinha um teleprompter? Eu não vi, porque ele falava tão bem. Mas eu passei 10 minutos com ele, não sei. É outra pessoa. Porque a vida não caminha junto com o discurso. Porque o discurso às vezes é maravilhoso. As pessoas falam isso, né? A fala provoca algumas coisas, mas o testemunho, ele é arrebatador. O testemunho carrega. Não adianta botar o louvor no último volume, talvez até para, supostamente, em vez de evangelizar, você está importunando o teu vizinho. Está fazendo com que ele tenha raiva, ira, daquele louvor. Se você não vive uma vida de integridade em Deus, sabe a passagem que o profeta diz para a mulher desesperada pegar vasilhas emprestadas com os vizinhos? Lembra dessa passagem? Tem na sua Bíblia isso?
E você que não fala com o vizinho? Deu ruim, né? Você que não dá bom dia, porque afinal de contas ele é isso ou ele é aquilo, ele não é crente. Se você não tivesse muitas vasilhas, testemunha. Enviado por Deus, ele só pode testemunhar daquilo que ele foi enviado. Ele só pode testemunhar daquilo que ele sente, daquilo que ele vive, daquilo que ele pratica, daquilo que é verdade para ele. Porque nós testemunhamos aquilo que é verdade para nós. A boca fala do que o coração está cheio. Os nossos atos, você pode ficar aqui 2 horas, 2 horas e meia, com o evangeliquez. Fala aí, vaso, glória a Deus, aleluia. Mas lá fora, na prática da sua vida real, você vive o que é você enquanto indivíduo. Identidade. Estamos dentro do tema. Identidade. Qual era a identidade de João Batista? Uma testemunha do reino de Deus. Qual era a identidade de João Batista? Uma testemunha fiel daquilo que Deus havia colocado no coração dele. O texto avança dizendo que ele não era, pulei para o versículo 8, ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele que era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Vamos avançar para o versículo 15, que diz assim, olha, e João, o Batista, deu testemunho dele e clamou dizendo, este é aquele de quem eu falei. No versículo 15, capítulo 1 do evangelho que João escreveu. O que vem após mim existia antes de mim, porque ele era antes de mim. E da sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho, o unigênito, que está no seio do Pai, ele o declarou. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem. Preste atenção agora. João terá a sua identidade questionada. O texto diz assim, quem é você? Versículo 20. E ele confessou, e não negou, mas confessou, eu não sou o Cristo. Porque outra coisa importante é entender que quando a gente recebe, de repente de Deus, um chamado, nós, quando não conseguimos compreender o propósito real, a gente pode se perder na identidade e começar a se achar alguma coisa. Você recebeu um grande chamado de Deus, mas quando não entender o propósito, você pode perder o foco e começar a achar que é você que faz, que é você que realiza, que você é fonte e não canal, e perder o foco. Mas ele deixa claro, olha, eu não sou Cristo. Eles lhe perguntam então ainda, ok, mas versículo 21, então quem você é? És tu Elias? Ele disse, eu não sou. És tu o profeta? E ele respondeu, não. Então lhe disseram, quem é você? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes de você mesmo? Porque as autoridades judaicas ficam preocupadas com um camarada que está batizando no Jordão muita gente está se arrependendo, está indo lá. E mandam um representante para descobrir quem é esse camarada. Descobre se é o tal do Cristo. Descobre se é... Ele vai responder, não sou. Eles melhoram a pergunta, né? Porque para você ter a resposta certa, você precisa melhorar a pergunta. Eles estavam perguntando errado. Eles não perguntam o que eles querem saber mesmo. Ok, o que você fala de você mesmo? Isso é uma das partes mais difíceis para nós às vezes. Pegar um TP para você ler ali, gravar, ou... fala sobre Jesus, você fala, mas fala sobre você. Fala um pouco sobre você. Você fica naquele teu falso orgulho, naquela falsa humildade de você. Não, eu sou... Isso é tão real que ele pediu aqui, a primeira coisa que ele pediu para mim foi assim, Tiago vai se apresentar. Não falei nada. Certo? Não tem dificuldade disso de, porque eu sou isso, porque eu... Mas quando eles direcionam a pergunta, o texto diz, o que você fala de você mesmo? Versículo 23, capítulo 1 do evangelho que João escreveu, diz assim, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que foram enviados eram então fariseus. O versículo 32 avança para nós dizendo assim, João testemunhou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu. Mais uma característica da identidade desse João. O texto diz que ele viu o Espírito descer do céu.
O texto diz no versículo 33 que ele não conhecia, mas aquele que enviou para batizar com água, ele diz assim: este disse para mim. Ou seja, João garante para nós que ele ouvia a voz de Deus. Estou listando para você características de alguém que tem uma identidade, de alguém que é muito bem sucedido dentro do propósito de Deus. O capítulo de número 3 de João, versículo de número 30, é um texto muito conhecido e isolado, mas ele responde a nossa pergunta sobre propósito. Rapaz, pessoal, tá bom, hein? Gostei. Vou falar outro aqui, ver se o pessoal tá rápido. A gente cansa de ouvir isso. Talvez você tenha falado isso em oração, em louvor, mas o contexto é quando colocam João meio que na parede sobre por que ele está batizando, tudo. Esse é o contexto. E diante de toda essa perspectiva sobre ser lançado na prisão, tudo isso, sobre algumas pessoas terem ido mais para Jesus, deixado de lado ele, mas por ele entender o propósito. Falei para vocês no início, o que é propósito? Propósito é aquilo que importa para você. O que importa para você? É o propósito da sua vida. Onde está o seu coração? Tenha certeza, é o propósito real da sua vida. O discurso pode ser um, mas se o seu coração não está lá, não é o propósito da sua vida. Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. E a clareza de João é, não tem nenhum problema nisso. Qual o problema de tudo isso? Vamos tentar entender o contexto, vamos ler desde o 25, para você não ficar perdido aí. Levantou-se uma questão, 3:25, para você entender o contexto. Entre alguns dos discípulos de João e dos judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, ou seja, Jesus, eis que ele está batizando e os homens vão até ele. Sempre tem um, né? Sempre tem. João está começando a perder o ministério, né? Imagina. A igreja está esvaziando. Rapaz, o camarada que tu estava falando lá, que chegaria aí, o pregador internacional, o conferencista, chegou e está levando todo mundo. Está ficando ninguém mais não, hein? Vai acabar a nossa igreja, vai dar ruim. Versículo 27, João responde e diz: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada pelo céu. Vós mesmos me sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. E esta minha alegria está cumprida. Aí vem o contexto, irmãos. O perigo dos versículos isolados que geram verdades que são verdades só para você. Aí vem o contexto. É nesse contexto que João traz para nós a verdade absoluta para ele sobre propósito. E ele diz: porque ele deve crescer e eu diminuir. Ou, como está escrito ali, porque é necessário. Algumas versões vão dizer, porque importa que ele cresça e que eu diminua. O que verdadeiramente importa para você? O que tem importado para você no decorrer dessa caminhada? A pandemia trouxe algumas verdades bem latentes para nós, né? A desculpa esfarrapada da falta de tempo para ler Bíblia. A gente brincou que pais descobriram que tinham filhos em casa, né? Maridos descobriram que a roupa não saía do cesto sujo e chegava dobrada no armário, né, no guarda-roupa. Tinha um processo para que aquilo ocorresse. Crentes descobriram que precisavam se alimentar além da colher do pastor. Nós precisamos entender o que importa para você. Qual o seu propósito? Qual a sua identidade? Quem você é como indivíduo, identidade. Quem você é em Deus. E o que você faz com isso que você é em Deus. Porque não adianta também você se entender servo de Deus, testemunha, alguém que ouve a Deus, alguém que prepara o caminho, alguém que busca fazer a vontade dEle. Entender tudo isso no sentido conceitual, mas não colocar em prática. Qual o propósito da sua vida? Você acha mesmo que você vive aqui, existe aqui para pagar boleto?
Você acha que a tua vida é essa? Independente se o boleto é de 5.000, de 2.000, de 200. O propósito, não o valor. Você acha que a sua vida é essa? Que o propósito da sua vida é fazer a sua esposa feliz? Foi isso? Deus te colocou nesse mundo para isso? Essa é a razão da sua existência? Conseguir a tal promoção? Ter o melhor emprego? A casa de praia? A casa de campo? O propósito da sua vida é esse? Deus, o Deus de Israel, o Deus de João Batista, o Deus que virou, encarnado em Jesus, o próprio Deus, e disse, olha, dos nascidos de mulher, ou seja, quer uma referência para a sua vida, quer ser igual a alguém na sua vida, quer ter um padrão, quer ter um espelho, apresento para vocês, João, o Batista. Que Deus, se você puder ficar de pé, a gente não orou, né? Não orou na parte, vamos orar na parte do final então. Vamos fazer uma oração. Agradecer a Deus. Passou rápido, hein? 9:04, passou rápido. Quero, com a permissão do reverendo Vini aqui, fazer uma oração nesse momento. E se você sentir desejo no seu coração de vir até aqui à frente, você pode vir, por favor, e eu vou explicar para você por quê, né? Por que você vai vir aqui na frente? Nós estamos falando sobre identidade e propósito. E se há dentro do seu coração a ideia de que no meio da caminhada o propósito foi perdido, se há dentro do seu coração o sentido de que a identidade não está muito clara, eu quero convidar você a vir aqui na frente nesse momento. Eu vou te ajudar em oração nisso. Eu vou orar junto com você, eu não vou orar por você, eu vou orar junto com você. Pode vir, por favor, sem medo. Onde estão aqueles que desejam ter a identidade de João Batista? Onde estão aqueles que desejam ter a identidade de ser testemunha, a identidade de ser servo de Deus? Onde estão aqueles que têm o desejo de, imagina você ouvindo, olha, dos nascidos de mulher, não existiu alguém como Cláudia, como Francisco, como Tiago, como André, como Vinícius, como Marcelo. Quando nós nos prostramos diante da soberania de Deus, Deus executa em nós aquilo que Ele sabe fazer de melhor. Eu vou orar junto com você, vou aproveitar para dobrar o joelho também. A igreja estende as mãos para cá e você ora do seu jeito. Você está falando com seu pai. Com seu pai você fala do seu jeito. Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, esse nome que é sobre todo nome, Pai. Esse nome, como diz a Tua palavra, ao qual todo e toda língua confessa. Deus, em nome de Jesus, que está a Tua igreja, ó Pai, comprada por Ti a preço de sangue na cruz do Calvário, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a ter a identidade do reino, Pai. Queremos ser conhecidos como aqueles que preparam o caminho para a glória do Teu nome, Pai. Queremos ser conhecidos como aqueles humildes que verdadeiramente muito mais do que um discurso, mas que tem uma prática de que o importante é que diminuamos para que Tu cresças, Pai. Queremos ser conhecidos como aqueles que verdadeiramente vivem o Teu propósito, Pai. Qual o Teu propósito para a nossa vida, Pai? Alguns aqui de joelhos se perguntando, Pai, qual o Teu propósito para a minha vida, Pai? A Tua palavra diz que nós não sabemos como convém orar, mas então que nesse momento o Teu Espírito, Pai, ainda com gemidos inexprimíveis, venha traduzir aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, aquilo que carecemos, Pai. Cria, ó Deus, em nós um coração puro, renova, ó Deus, em nós um espírito reto, inabalável, nos torna, ó Deus, a dar a alegria da Tua salvação, Pai. Ó Deus, que sejamos conhecidos, Pai, como testemunhas do reino. Que a nossa principal preocupação seja em ser conhecido como Teu servo, Pai, como Tua testemunha, Pai. Ainda que olhados ou enxergados por outros como humildes, que a nossa preocupação não seja alcançar nesse mundo aquilo que o mundo entende como padrão, mas fazer a Tua vontade, Pai. Que a nossa comida, a nossa bebida seja fazer a Tua vontade, Pai. Que o propósito da nossa vida seja fazer a Tua vontade, Pai. Ó Deus, aqui está o Teu povo de joelhos, prostrados diante de Ti, e que sejam todos eles levantados, abençoados, fortalecidos, Pai. Ó Deus, encharcados com a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Que haja renovo, que haja ânimo, que haja alegria, felicidade, que haja paz, a paz que excede todo entendimento, Pai. E que tenhamos, ó Deus, uma vida com propósito,
entendendo a nossa identidade em Ti. Nós oramos assim, a Ti, no poderoso, perfeito, pleno nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida de forma poderosa em nome de Jesus. Amém.